Êxodo 12, versículo 4 ao 7, amém? Êxodo 12, versículo 4 ao 7. Todo mundo achou? Glória a Deus. Quem que falou não, não? Tem gente aí ainda que não achou? Estou esperando. Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 4. Vamos lá, vou ler. Mas... Posso ler? Mas... Isso mesmo, né? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito, e o cabritas? O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Versículo 6. E os guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Amém? Então, queridos, aqui começa a primeira Páscoa. Amém? Aonde o Senhor, ele libera, né, essa palavra para Moisés, para que o povo faça a seguinte as suas instruções. Então, o que quer dizer essa Páscoa? O sangue do cordeiro em Êxodo trazia livramento, proteção e simbolizava a vida. Então, quando nós falamos em Páscoa, nós lembramos que Páscoa quer dizer passagem. Passagem quer dizer que o povo era escravo lá no Egito. Amém? Nós lembramos disso lá nas histórias de Moisés, que o povo estava escravo no Egito. Mas o Senhor já tinha um plano, e o plano que Deus ele traça para nós, ele vai levantar alguém para executar esse plano. E esse plano, ele foi executado por Moisés. Deus levantou um grande homem de Deus. E quando Moisés, ele ficou incumbido de fazer isso, Deus, ele falou que ele precisava de um cordeiro. E esse cordeiro, ele não podia ter defeito, ele não podia ter mancha, ele não podia ter mácula, ele não podia ter nenhuma doença, nenhuma enfermidade, porque tinha que ser um cordeiro puro. Amém? Então, esse cordeiro que nós falamos lá em Êxodo, ele já apontava para Jesus. Amém? Ele já apontava para Jesus, que é o último cordeiro. Então, quando Moisés, quando Deus pediu para Moisés para que ele pegasse um cordeiro, para que ele pedisse para que todos fizessem isso, assassem esse cordeiro e todos comessem nas suas casas desse cordeiro, antes de o cordeiro ter sido assado, eles tinham que pegar o quê? O sangue, amém? Então, o sangue do cordeiro foi espargido, esparramado nos umbrais das portas. Então, todos aqueles que tinham seus umbrais das portas, com o sangue do cordeiro, todos aqueles que estivessem com esse selo, era a proteção de quem? Dos seus primogênitos, amém? Jesus é a primícia do céu, amém? E Deus, ele usou o cordeiro para proteger aqueles primogênitos na época de Moisés, já nos apontando o que teria que acontecer também, amém? Então, nesse momento, todos que tomaram aquele cordeiro nas suas casas tinham que comer por completo aquele cordeiro, e o resto, o restante que sobrasse, eles tinham que queimar, não podia sobrar nada, amém? Então,
nós começamos essa passagem, essa Páscoa. Depois que eles comeram, foi quando o Senhor deu a ordem a Moisés, né, para que o povo, depois da última praga, no caso, né, que foi a libertação ali dos primogênitos, aonde tinha os umbrais, com o selo da promessa, que é o sangue de Jesus. Né? Hoje nós falamos de sangue, hoje nós ministramos sobre o sangue do Cordeiro, hoje nós falamos que o sangue de Jesus nos liberta, o sangue de Jesus, que é o sangue vermelho, forte e fiel, porque ele nos sara de todas as coisas. Então ali, quando aquele povo se reuniu para comer o Cordeiro de Deus, para ter aquela comunhão com o Cordeiro de Deus, começou a Páscoa, aonde eles estavam dando início à passagem, dando início ao começo, que depois daquele ato, Jesus, no caso Deus, né, que Jesus ainda não tinha sido enviado, né, aqui para a terra. Então Deus falou para Moisés que depois de tudo aquilo, aquele povo ia ser liberto, ou seja, libertação, liberdade, passagem. Jesus nos liberta, amém? E aqui o Cordeiro de Deus estava simbolizando isso na época de Moisés. Ele estava simbolizando de uma forma daquela época, para que nós possamos viver o que nós estamos vivendo hoje, amém? Deu para entender? Sim ou não? Então, Páscoa significa o quê? Passagem. Páscoa significa o quê? Passagem. Eu passo da morte para a vida. Amém? Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, antigamente era morto. Mas quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós estamos? Amém? Então, é passagem. Então, se alguém falar assim, eu mandei assim, feliz passagem. Aí falar assim, pastor, mas eu não vou viajar não, nem comprei passagem. Aí eu falei assim, pois então tu precisa comprar a tua, viu? Porque se tu não comprar a tua, tu não vai para a vida, amém? Então, que a passagem de vocês estejam compradas, amém? Em nome de Jesus e pelo sangue dele. Vamos lá então, em nome de Jesus. Então, eu quero agora que você abra a sua Bíblia aí, em João 1:29. Amém? João 1:29, lá quase no final da Bíblia. Lá nos evangelhos, Marcos, João, Lucas, João. Vamos lá. João 1:29. Aleluia. Amém? Acharam? Lá em João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, aqui em Êxodo, no Velho Testamento, nós vimos o Cordeiro de Deus, que era um animal, né, que Deus tinha pedido para Moisés assar, enfim. E aquele Cordeiro estava dando a passagem também. Agora aqui estava apontando para quê? Para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então Jesus é esse Cordeiro, né? Jesus ele veio como Cordeiro, ele veio para o sacrifício, ele veio para se entregar por nós, né? E quando ele estava ali, nós falamos de batismo, né? Essa frase, João Batista, ele fala quando Jesus, ele estava indo se batizar, e na hora que Jesus estava indo se batizar, João Batista reconheceu e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Então ele já estava o quê? Apontando para a cruz, apontando para o sacrifício, apontando para o que Jesus ia fazer, para o que Jesus o ato que Jesus ia ter, para que nós possamos hoje, né, gozar da salvação, gozar da ressurreição, ter conosco o próprio Cordeiro vivo dentro de nós através do Espírito Santo, amém? Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, é aquele que nos limpa do pecado, é aquele que nos sara,
é aquele que quando você chega até a igreja e você está sujo, está imundo de pecado, a gente fala assim, o lamaçal do pecado, e você o recebe, ele carregou sobre si, ele carregou sobre a sua vida, ele carregou sobre si tudo aquilo que era seu. Amém? Então Jesus é o Cordeiro vivo, é o Cordeiro que vem para nos libertar. A autoridade prova que esse era o único Cordeiro, amém? Então, em nome de Jesus, peraí que eu me perdi aqui. Mas é isso mesmo, né? Então, esse é o Cordeiro de Deus, né? Que tira tudo aquilo que não é nosso, que é do inimigo, amém? Porque o pecado é seu. Sim ou não? Eu senti alguns aí que quer ficar ainda segurando aí o pecado. Pecado é seu? Glória a Deus, é de quem? É do diabo, amém? E você tem que se desvencilhar. Vocês estão com medo de falar as coisas hoje, hein? Está repreendido, você é um filho de Deus, amém? Hoje o sangue está sendo aspergido sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você é selado, você é separado para viver a glória que Deus tem para nós, amém? Então que você receba essa palavra no seu coração e que você haja como filho e filha do Cordeiro, como filho e filha que foi salvo, como filha e filha que foi separado. Hoje você não é mais do mundo, você vive nele, mas o mundo ele não pode ser influência para você, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 23, 4. Lucas 23, 4. É um livro atrás aí que você está lendo, de João, tá? É um livro atrás. Lucas 23, 4. Ixi, tô aqui. Amém? Então vamos lá. Eu quero passar algo para vocês muito importante. Quando Deus pediu para Moisés escolher o cordeiro, ele pediu para ele escolher um cordeiro manchado? Com mácula? Com doença? Com pecado? Ele pediu para escolher um cordeiro sem mácula, sem enfermidade, um cordeiro que não tivesse nenhum defeito, que não tivesse nada, amém? Então, para Jesus também tinha que ser dessa forma. E Deus, ele permite algumas falas aqui na Bíblia para que nós entendamos isso, amém? Vamos lá, Lucas 23, 4 diz assim: E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma nesse homem, amém? Não acho culpa alguma nesse homem. E para a gente afirmar isso, eu quero que você retorne lá em João 18, 38. João 18, 38. Acharam aí? João 18, 38 diz assim: Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir com os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum. Amém? Então, esses dois versículos diz que não acha em Jesus crime algum. Tem outras versões que falam também que não vê nele nenhuma mancha, que não vê nele nenhuma mácula, não vê nele nenhum pecado. Amém? Então, que nós possamos entender que Deus afirmou que Jesus não veio, não tinha pecado, não tinha mancha, ele não tinha nada que acusasse ele. Jesus era santo,
Por isso, só poderia ir para o sacrifício alguém que fosse totalmente santo, porque só a santidade, para que possamos ser libertos do pecado, para que possamos ser libertos das culpas, para que possamos ser libertos a palavra de Deus diz que sobre a pisadura dele nós somos sarados, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que era nosso Jesus levou, tudo aquilo que era ruim Jesus levou. Então só uma pessoa que era dessa forma, só uma pessoa que veio para essa terra, passou por todas essas provações, passou por tudo que Jesus passou, poderia carregar sobre ele todo o nosso pecado. Amém? Ninguém mais na terra, não existiu nenhum homem, não existiu ninguém igual a Jesus ou vai existir. Amém? Nós podemos ser imitadores deles, mas igual a Jesus é ninguém. Amém? A Páscoa é libertação. Amém? Então, eu quero falar para você que Jesus, ele faz algo muito importante. Ele faz algo muito importante para mim e para você. Abra aí, continue, a gente está em João 38, a gente vai continuar do 39 ao 40, tá bom? A gente leu aí o versículo 38 de João 18. Agora eu vou ler o 39 até o 40. Mas vos tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que, pois, vos solte o rei dos judeus? Eu vou perguntar, está perguntando para a multidão. Aquele momento, foi um momento, queridos, que estava Jesus e Barrabás. Estava o santo de Deus, aquele que sarou, que curou, que libertou, libertou pessoas de enfermidades, que curou o cego, que curou o enfermo, que pediu para Lázaro sair de dentro daquela tumba, que sarou pessoas, que curou mágoas, que libertou depressões, angústias, tristezas. Estava ele lá, sendo julgado com ladrão, com assassino, com traficante, com mentiroso, com estrupador. Estava lá Jesus, o Cordeiro Santo, puro, que não fez mal algum, que pelo contrário só trouxe para mim e para você salvação, só trouxe para mim e para você cura, que libertou aquele povo, que chegou naquela terra onde o povo era amargurado, aonde não tinha uma solução, onde não tinha esperança, ele trouxe esperança, onde não tinha paz, Jesus trouxe paz, onde não tinha cura, ele foi a cura. Estava ali ele e Barrabás. E Pilatos perguntou: ei, multidão que viu Jesus fazer milagre, multidão que viu Jesus com a sua bondade, multidão que muitos da sua família, até ele próprio, tinha experimentado dos milagres do Senhor Jesus. E Pilatos perguntou: quem que vocês querem que eu crucifique, Jesus ou Barrabás? E a multidão: Jesus, solta Barrabás. Eu quero que você crucifique esse homem aí que não tem nada, não tem nenhum pecado, esse homem que não fez nada, pelo contrário, ele fez bem, mas eu quero que ele seja crucificado. Então todos tornaram a clamar dizendo: não queremos que você solte o rei, mas Barrabás era salteador, assassino, e mesmo assim soltou. O povo pediu para que soltasse ele. Páscoa é libertação. Jesus troca de lugar comigo e com você e com Barrabás. Jesus trocou de lugar comigo e com você.
Jesus, Ele tirou você da onde você estava, daquela lama, e falou: eu pago o pecado dele. Eu morro por pecado dele. Eu me lanço numa cruz pelo pecado dela. Eu troco a minha vida pela dela, pela dele, pela sua, pela minha. Oh, meu Deus. Eu não sei você. Que amor é esse? Que trocou a sua vida por um traficante? Que trocou uma vida por uma prostituta? Que trocou a sua vida por um ladrão? Que trocou a vida por uns mentirosos? Pelos beberrões? Pelos viciados? Não teve medo. O amor dele é tão grande que ele nem piscou em pensar: eu troco a minha vida por você. Oh, Deus. E a pergunta fica: o que eu estou fazendo com a vida que Jesus me deu? Com a vida que Ele sarou, que Ele limpou, que Ele tirou você lá do lamaçal e foi curando, foi limpando, foi sarando, foi libertando, te colocou de pé. E falar agora, para Ele continuar desse jeito: Jesus, você vai ter que morrer por Ele. E Ele disse: eu morro pelo meu filho, eu morro pela minha filha. Porque eu sei que um dia vamos nos encontrar. Porque eu sei que vai valer a pena. Jesus nunca duvidou de você. Mas você duvida. Você não se acha capaz. Você não se acha digno muitas vezes. Ou até mesmo você acha que essa vida que você tem não presta, não vale nada. Que você não é ninguém. Que você poderia ser melhor. Que você poderia ter mais coisas. Que você poderia ter mais dinheiro. Ter mais coisas que usufruir. Você reclama da vida que você tem. Ei, essa vida que você tem foi paga por um alto preço. E foi um preço de sangue. Foi um preço de morte. Foi um preço de sofrimento, de tristeza muitas vezes. Jesus suou gotas de sangue. Eu estava vindo com meu esposo no carro e nós estávamos escutando. O Juliano Som, ele estava fazendo um relato de um homem que era extremamente perito em anatomia. E ele estava falando que para uma pessoa soar gotas de sangue, ela deve estar em extrema aflição, desespero constante na sua alma. Que de repente algumas células do cérebro, da cabeça, ela começa a se soltar, como o sangue se mistura com o suor, e por isso as gotas de sangue vai caindo. O desespero de Jesus no Getsemane. Porque ele já sabia, queridos, que ele ia passar pelo madeiro. Ele já sabia, querido, que ele não poderia voltar atrás. Porque esse era o único caminho para eu e você ser salvos. Para eu e você hoje estarmos aqui o adorando, ou muitas vezes livre de tudo aquilo que era para mim e para você. A cruz não era para ele, era para mim e para você. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.
Imagina Jesus, depois que ele foi decretado ser crucificado por Pôncio Pilatos, e nós muitas vezes fazemos como ele, daí uma bandeja de água porque eu vou lavar minhas mãos, eu sou crente do meu jeito, eu faço o que eu posso, eu lavo minhas mãos muitas vezes porque eu quero seguir da minha forma, eu quero seguir do meu jeito. Não foi do jeito dele, não foi como ele queria muitas vezes, mas foi do jeito que o pai dele mandou e ele obedeceu. E quantas vezes é do jeito que você quer, é da forma que você quer, você não quer obedecer, você quer a sua vontade, você quer andar do seu jeito, quer fazer como você quer. Jesus fala aqui, querido, não é do seu, é do meu jeito, é da minha forma, é como eu quero, porque senão eu te rejeito, diz a palavra de Deus. Quem faz como quer, recebe qualquer coisa, mas quem faz como Jesus mandou, recebe a salvação e a vida eterna. Engane-se a si mesmo, viva no seu engano, mas Jesus, hoje ele fala, eis que eu estou aqui, e eu falo com a igreja de Cristo, abra sua mente, muda seus caminhos, porque essa é a última chance que eu estou lhe dando. Para de brincar comigo. Para de brincar comigo. Eu sou. Chega. Jesus, na via do Calvário, sofreu, antes de tudo isso, chibatadas, sofreu cuspidas, sofreu humilhações, sofreu muitas coisas. Se eu relatar tudo para você, não vai ser nem 1% do que Jesus passou, porque nunca nenhum homem conseguirá relatar a dor de Cristo. Nem um filme, nem palavras, nem palestras, nem nada. Porque nem eu nem você estava no corpo dele para sentir o que ele sentiu. E qualquer dor que você passa, qualquer aborrecimento, qualquer dificuldade, quer desistir desse Jesus, quer sair da igreja, quer parar de segui-lo, quer parar de servir, quer parar de falar dele. Você não passou nem um pouco, queridos, para saber o que Jesus passou. Aleluia. E ele faria tudo outra vez. Mesmo sabendo que aqui na igreja ia ter os ingratos, ia ter aqueles que chicoteiam ele de novo, cospe na cara dele todos os dias de novo, esbofeteia a cara dele todo dia. Eu, pastora, você. E como eu faço isso? Pecando, mentindo, enganando, murmurando, reclamando, falando palavrão, brigando dentro de casa com seu filho, com a sua esposa, roubando, sendo mau índole aonde você trabalha, na escola, aonde você for, enganando, se prostituindo, bebendo,
cigarro, droga, sei lá, 4x4 for. E se privando de estar na presença dele por qualquer outra coisa. Eu não faço isso aí, eu não bato em Jesus. Se você está fazendo qualquer uma dessas coisas, é um tapa que você dá na cara dele. Porque fala para ele assim, não valeu nada o que você fez aí, ó. Porque eu continuo o mesmo homem, a mesma mulher. Queridos, eu não queria estar pegando essa palavra, não. Mas eu sou dele. E eu vivo para ele. E eu falo o que ele mandar e o que ele disser, eu tenho que falar. Ai de mim, ai desse homem aqui, se não pregar a palavra. Ai de mim, se não falar aquilo que Deus está mandando. Porque hoje é domingo de Páscoa, de ressurreição, é domingo de vitória, mas não há vitória se não tem conserto na igreja. Não há vitória se não tem arrependimento. Não há vitória, não adianta eu vir aqui falar que vocês vão ressuscitar, que Jesus ressuscitou, e tudo acontece ali, é maravilhoso, se não tem arrependimento genuíno. E hoje tem que ter conserto nessa casa. Hoje Deus está falando com alguém aqui, ou com alguém aqui. Oh meu Deus, o céu vai descer nesse lugar, para que Deus possa fazer aqui um terremoto, e ressuscitar você que está morto. Oh meu Deus, abra sua Bíblia, ela já está aberta, só vira uma página dela, em João 19, diz assim: pois tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus! E tiraram sarro de Jesus. Brincaram com Jesus. Nós temos aqui uma coroa. Quem dera eu conseguisse fazer do jeitinho. Aqui tem alguns espinhos. Esses espinhos aqui são bem fraquinhos. Foram vários espinhos. E foram maiores que esse. Eles foram cravados na cabeça de Jesus, até enfincar no couro dele. E ali eles começaram a zombar de Jesus. Eles levaram Jesus e colocaram num lugar como esse aqui, debruçado, e começaram a chicotear Jesus. Pegaram um chicote, nas suas pontas tinham chumbo, em outras tinham como garras, e cada chicotada que dava em Jesus, arrancava-lhe um pedaço de carne. E chicoteava Jesus, e dava risada e arrancava um pedaço de carne, onde os soldados ficaram tomados pelo sangue de Jesus. Aí, não se satisfeito, não deram por satisfeito, viraram Jesus de frente e começaram a chicotear novamente, até o corpo dele ser dilacerado. A palavra de Deus diz que ele não tinha mais figura de homem, ele ficou desfigurado, de tanto que apanhou, por mim e por você. Ele foi levado ao lugar da caveira. E nessa caminhada, até lá, com uma cruz nas costas,
O chão de cascalho. Imagine quando você machuca um pouquinho o seu braço, né, Ana? Quando corta o dedo. Põe lá no cascalho o dedo lá. E raspa. Dói? Imagine o corpo de Jesus sendo tomado por aquelas pedregulhos, sendo rasgado sobre aquele lugar. Quilômetros e quilômetros até chegar lá em cima, carregando uma cruz nas costas. E sendo ainda chicoteado, xingado, cuspido. A multidão que estava do lado dele, que ele tinha sarado, curado, jogavam tomates, coisas podres neles. E riam, você não é o rei dos judeus. Que humilhação. Que humilhação. E Jesus forte, abria os olhos um pouco e olhava, e viu o seu rosto, e viu o meu rosto, e continuava, vai valer a pena, pelo meu filho, pela minha filha, vai valer a pena. E continuava Jesus. Será que você suportaria a dor de Jesus? Eu vou passar essa coroa aqui. Rapidinho, tá? Vocês passem. Dê uma olhadinha. Só para você ter um pouco de noção. Esses espinhos aqui eram o dobro, tá? E muito mais forte. Vai passando. E Jesus andando na via dolorosa. Carregando, e ali estava sua mãe, Maria, ali estava João. Por que, querido? Quando chegou nesse momento, a multidão abandonou Jesus. Quando chegou nesse momento, os 12 abandonou Jesus. Andar com esse cara aí, eu vou morrer. Aquele cara, aonde um falou, Senhor, quando você chegar na sua glória, deixa eu sentar um do lado da direita ou da esquerda, né? A mãe falou pro filho, quando Jesus, eu vou estar contigo. Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jesus, você é meu amigo. O Jesus que curava. Porque muito da gente só estão com as pessoas enquanto estão sendo beneficiados, enquanto estão sendo curados, enquanto estão sendo libertos. Na primeira prova vai embora. Na primeira prova nos abandona. Foi assim com Jesus e não vai ser diferente comigo nem com você. Então, se acostume com isso e não desista, fique firme. Porque com Jesus foi a mesma coisa. Mas mesmo assim o mestre não desistiu. Mesmo assim Jesus continuou. Ele poderia olhar para um lado e para o outro e falar, cadê aqueles que estavam comigo? Cadê aquela multidão onde eu multipliquei os peixes e os pães e dei de comer? Onde está aquele que eu curei a filha dele e ela ressuscitou? Onde estão aquele que foi curado, o cego de Jericó? Onde está a mulher do fluxo de sangue? Onde estão? Onde estão? Cadê? Não tem mais ninguém. Só ficaram 5 pessoas aos pés da cruz de Jesus. Porque tem alguém que é fiel. Tem alguém que entendeu. Tem alguém que sabe o preço que Jesus está pagando naquela cruz. E não larga dele nunca. Pode vir o que vier. Pode acontecer o que acontecer. Vai estar nos pés da cruz de Jesus em todo o tempo. Que seja você. Que seja você. E eu quero falar para você que esse sacrifício é tão forte de Jesus na cruz. E que nem eu e nem você nunca vai conseguir suportar a dor dele. Nunca, 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 nunca.
Levante seu palito de dente aí. Você não comeu ele não, né? Você está com seu palito de dente aí? Pois agora eu quero que você pegue ele e coloque aqui, ó, na sua fonte, aqui do lado da sua cabeça. E eu quero que você vá apertando ele, né? Que você vai enfiando assim, ó, bem forte, até onde você suporta. Vai colocando aí. Enfia mesmo, não é para ficar cutucando não, é para ir enfiando. Vem até onde você suporta aí. Quando entrar dentro da sua cabeça, você me fala. Eu vou fazer isso. Não, não é, porque não vai aguentar. Você aguenta? Aguenta? Quer que eu ajudo? A pastora vai enfiar com tudo, né? Querido, isso aí só foi um espinho daquela coroa. Só foi um espinhozinho e você não suportou. Imagina tudo que Jesus passou. Fora o emocional, o psicológico que ele teve que suportar, as humilhações. E quando estava lá na cruz, quando ele estava lá na cruz, ele chegou e foi crucificado. Ele ainda olhou para esse povo ingrato que fez tudo com ele e falou: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oh meu Deus, Jesus sabe de tudo, porque, vou falar para você, eu estou curado, mas se fosse eu falei: queima tudo, Jeová. Não é assim que a gente fazia? Porque a gente tem raiva. Mata tudo. Quer fazer o quê? Pode matar, elimina. Não é assim? Imagina. Ser com poder na sua mão. Por isso que Deus não te dá poder, porque Ele sabe para quem Ele dá. Não é verdade? Porque nós não temos como administrar esse poder. Então, amados, dê valor a essas dores. Dê valor ao sacrifício. E como que eu dou valor, pastora? Vivendo para Ele. Se desvencilhando de todo pecado. Andando na presença. Deixe tudo por Jesus. Porque Ele deixou tudo por você. Ele deu a vida por você. Até para vir para a igreja vem se arrastando. Para vir para o culto vem se arrastando. Para vir adorar a Ele é uma dificuldade. Tudo te tira da presença de Deus. Cela. De novo cela. Ai, não aguento mais. Toda quinta agora. Tinha que ter ela todo dia. Todo dia você respira. Todo dia você come. Todo dia você toma banho. Fala a verdade, os que não tomam todo dia. Você não tem necessidade diária, mas a maior necessidade é estar na presença dEle. É aí que nós devemos estar ao pé da cruz, adorando ao Senhor. E quando eu digo ao pé da cruz, não é adorar a cruz não, porque isso aqui é maldito, isso aqui é maldito. Maldito é aquele que era pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por mim e por você. Ele se permitiu ir para uma cruz, ser chamado de maldito, por causa do meu e dos seus pecados. A cruz está vazia. A cruz é simbolismo. Não tem Jesus pendurado, morto, porque Ele não está mais aí. Abra a sua Bíblia, nós estamos finalizando. Em Mateus 27. Mateus 27.
Acharam? Mateus 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Amém? E o véu se rasgou de alto a baixo. Diga, de alto a baixo. Repita comigo, de alto a baixo. Pastora, por que você está falando para a gente repetir de alto a baixo? Porque foi algo magnífico que aconteceu. O véu era onde os sacerdotes se adentraram para a presença de Deus. Aquele véu separava a presença de Deus dos homens antigamente. E queridos, era necessário 300 sacerdotes para abrir o véu, de tão pesado que ele era. Você tem noção? Posso pegar aqui? Levanta aí, Alex. Levanta aí, Marcelo. Levanta aí, Carlinhos. Vamos lá. Levanta, Elismar. Levanta os homens. Edilson é menino ainda, pode ficar assim. Pelo amor de Deus, você é homem, levanta, né? Imagina, todos esses homens aqui não conseguiam nem pouquinho de abrir o véu, de tão pesado que ele era. Pode sentar. E quando aconteceu isso, Jesus entregou o seu Espírito a Deus, o véu se rasgou de alto a baixo, para que ninguém possa pensar que embaixo você pode fazer assim e rasgar, né? Juntar um monte de gente e rasgar, né? Assim as costureiras aí, pega e rasga, né? O tecido. Mas rasgou de alto a baixo, uma coisa que não poderia ser feita por humanos. Rasgou-se. E o que Jesus disse? Quando ele se rendeu e rasgou o véu, ele está falando que não tem mais necessidade. Nós não vamos precisar mais ficar longe da presença. Nós não vamos precisar mais de uma arca para mostrar a presença. Nós não vamos precisar mais matar cordeiro para ter a presença. Nós não vamos precisar mais ficar calado, mas nós vamos poder adorar em todos os lugares. Isso significa rasgar o véu, acesso direto com Ele. Vamos lá. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu. A terra tremeu, e se fenderam as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Oh meu Deus! Se você não está entendendo o que está escrito aqui, eu vou te explicar. Imagina vários sepulcros como esse. Jesus lá na cruz, numa sexta-feira, 3 horas da tarde, Ele se entregou o Espírito. E na morte de Jesus, alguns dos seus santos que estavam mortos há muito tempo, começa a imaginar um ente seu que está morto há muito tempo, e ele estava dentro desse sepulcro. Quando foi na sexta-feira, ele começou a ganhar vida. Ele começou a ganhar vida. Ele começou a ganhar vida, ele começou a carne dele voltar, os tendões dele voltar, o sangue dele voltar,
tudo que já tinha sido dissipado, só tinha lá os ossos, e ainda se tivesse os ossos. Na morte de Jesus, quando ele fala isso, que ele entregou o Espírito. E o que aconteceu aqui? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, não ia ficar lá no sepulcro ressuscitado não. Passou-lhe sexta-feira, passou-lhe um sábado, e quando foi no domingo, essas pessoas que foram ressuscitadas com a morte de Jesus, com um tremor no chão, elas apareceram, chegaram lá: oi Alex, tudo bem? Eu estava morto, mas hoje eu estou aqui. Queridos, imagina, que loucura! E as pessoas, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que está acontecendo? Aqueles que não sabiam, que não conheciam. O que está acontecendo, igreja? Oh meu Deus! É Páscoa! É libertação! É ressurreição! É o Senhor Jesus que veio novamente, porque a morte não foi capaz de segurá-lo. Porque a morte não é nada diante dele. E a palavra dele é viva. Eu vou voltar em 3 dias, eu vou construir esse templo. Pode me matar, pode fazer o que quiser, mas eu sou Deus e posso tudo. Esse Deus está aqui. Esse Deus vive em mim, vive em você. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Não há quem o segure. Eu quero, igreja, que nesse momento a igreja fique de pé. E eu quero pedir algo para a igreja. E que vocês obedeçam, amém? Eu quero que vocês fechem os seus olhos. E que vocês só vão abrir quando a pastora mandar. Eu quero falar para você, você vai receber algo tremendo nesse lugar. Você vai receber algo divino, que veio do céu, porque eu creio que Jesus está aqui. Eu quero que você feche seus olhos agora e não abra por nada. Eu quero que você comece a falar: Senhor, entrega o que você quer entregar para Ele hoje. E o melhor que seja a sua vida e adoração, a sua... Abra seus olhos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quer viver para esse Jesus, quer consertar
a sua vida, quer dar uma nova direção para ela. Mas Jesus, eu estou cansado de viver minha vida, estou cansado de passar por tudo que eu estou passando. Amados, eu quero que você corra. Você que já é da igreja há muito tempo, mas eu quero mudar. Porque hoje Jesus vai te ressuscitar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Esse é o dia profético, o dia de Páscoa, o dia de passagem. Nós vamos colocar um louvor aqui. E você venha conforme eu vou vindo. Abrace mesmo. Se tiver que chorar, chore. Mas não deixe de vir. Aleluia. Oh, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem trazendo doações, Senhor. Pode vir. Faz a fila aí. Cadê a fila dessa igreja para vir até o Mestre? Será que tem alguém que precisa de Jesus aqui neste lugar?